Obrigado, Chave. Obrigado pelo convite. Eu não sei nem o que eu falo com tantas palavras que ele colocou minha aqui, entendeu? Não espero um tanto assim, tá? Mas vou tentar entregar o meu melhor aqui, tá? Mas é um grande prazer estar nesse evento aqui. Assim, eu adoro eletroestimulação. O que eu trabalhei aqui, o que a gente aprendeu juntos, né? Foi demais colocar essa empresa para frente, né? Porque quando a gente começou, não tinha nada, né? Só eu e você aqui, hein? Num espacinho, e hoje vendo tanta gente trabalhando com a máquina, tantos profissionais competentes, tá? Alguns que trabalharam comigo, alguns que eu tive a oportunidade de dar treinamento, né? Como o Celso, que trabalha aqui, como a Regina, que trabalha aqui, entendeu? O Adílio está aqui, tem muita gente que passou comigo, assim, entendeu? Então, assim, isso é muito gratificante para mim estar aqui hoje, tá? E a gente vai falar de um tema bem conhecido de vocês aqui. Teve uma mudança aí, não sei o que aconteceu, mas a gente pode, vocês podem interromper a hora que vocês quiserem, tá bom? E aí a gente vai trocando ideia aqui, tá? Eu estou aqui para tentar ajudar vocês a abrir um pouquinho a cabeça, trabalhar de uma maneira mais tranquila e leve, sem nada muito teórico, aquela coisa de estudos para cá, estudos para lá. Eu sou bem prático para vocês conseguirem colocar isso na prática de vocês. Eu vou seguir sendo o chato do evento e não vai haver perguntas enquanto a palestra. As perguntas talvez bem depois na mesa, tá? Porque senão acontece o que acontece e vamos atrasando. E não sou eu, aí tem a Fanny que me levanta o letreiro, depois temos o alemão do Liver, que eu já apresentei para vocês, né? Que é o alemão que vem para mim e fala, Xavi, 7 minutos, passou 7 minutos. Pô, aqui todo mundo assim, eu vou, tudo bem, passou 7 minutos, calma, tá bom. Tá tudo certo, eu já consumi 5, tá? Mas é isso, tá bom, Kiko, é com você. Tranquilo. Não, então, ó, pessoal, as perguntas, se vocês quiserem depois, ó, acabei aqui, estou aqui no cantinho, podem vir falar comigo tranquilamente, tá bom? Eu estou à disposição de vocês, tá? Então, assim, ó, a gente vai falar um pouquinho de um tema que acho que muitos de vocês trabalham com isso, os alunos de vocês procuram isso, e às vezes vocês falam, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou programar a máquina para isso? Que frequência eu vou usar? Que tempo de descanso eu vou usar? Que tempo ativo eu vou usar? O que eu vou fazer no descanso passivo, ativo? Então a gente vai falar um pouquinho de tudo aqui, tá? Acho que aqui que eu mudo, é isso? Tá, então aqui eu vou só me apresentar um pouquinho, tá? Eu sou o Kiko, sou educador físico, graduado lá atrás, em 2006. Tenho pós-graduações em condicionamento físico, em metodologia do treinamento de alto rendimento, né? Tenho a minha empresa hoje, né? Como o Xavi falou, daqui eu saí daqui para justamente gerenciar essa parte daqui com o treinamento esportivo, tá? Na parte de tanto fora nos Estados Unidos quanto na Europa também, na parte de treinamento, tá? Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida também, podem estar falando comigo aqui, tá? Então, ó, aqui a gente vai falar um pouquinho do emagrecimento, tá? A gente tem duas coisas importantes aqui, tá? Primeiro, qual a diferença entre emagrecimento e perda de peso? Isso a gente precisa entender, tá? Às vezes as pessoas falam assim, emagrecimento é a mesma coisa que perda de peso? Teoricamente, poderia ser, mas na prática não é. Então aqui, ó, perda de peso. O que é a perda de peso? A perda de peso pode ser entendida como que a redução da massa corporal total. Então, assim, se eu perdi peso na balança, eu tenho uma perda de peso. E ela pode ocorrer por diversas coisas, ou por fluidos, por massa muscular e gordura, tá? Então, assim, a pessoa emagreceu, ela perdeu peso, tá? Aí, ó, o emagrecimento já é diferente. Como eu falo em emagrecimento, eu falo no quê? Que se refere-se à redução da gordura corporal, tá? E aí eu posso manter a minha massa muscular ou aumentar, que é o mais difícil. Normalmente, quando a gente perde gordura, a tendência é a gente manter a massa muscular, tá? Então isso a gente precisa ter na cabeça, não só para a eletroestimulação, para o meu treinamento normal. Às vezes alguns de vocês aqui dão aula de eletroestimulação e também tem o paciente comum, sem a máquina. Isso aqui também é importante para esse, tá? E esse aqui é o processo mais saudável e sustentável para a perda de peso, tá? Porque você vai ter, consequentemente, mais massa muscular, menos gordura, você vai ter mais força, você vai conseguir fazer melhor as coisas do dia a dia e, consequentemente, você vai diminuir as dores musculares e dores articulares, tá? Porque muitos pacientes também têm dores articulares, principalmente coluna, joelho, quadril. Então, isso também é importante para o contexto geral do seu paciente. E aqui, ó, o que a gente precisa para ter um emagrecimento saudável? Tá? Isso aqui eu falo não para eletroestimulação, mas isso aqui é para qualquer coisa. Primeira coisa que a gente precisa ter
é um balanço calórico negativo. Tá? Depois disso, a gente entra com o aumento da atividade física. Então, se eu diminuir o meu balanço calórico e aumentei a atividade, ou seja, o meu gasto calórico, consequentemente, eu vou ter o emagrecimento saudável e a restrição calórica. Tá? A restrição calórica não é só o balanço calórico negativo. Eu tenho que comer menos. Se eu fizer uma restrição calórica, vai acontecer tudo. Tá? Então, aqui, ó, qual a diferença aqui se a gente colocar o emagrecimento e a eletroestimulação? Né? A gente aumenta o quê? Eu aumento o gasto energético, eu aumento a intensidade do treino, eu tenho um menor tempo com maior intensidade, tá? E aí eu tenho um maior recrutamento de fibras musculares. Tá? Como vocês podem ver aqui embaixo, essas 3 bolinhas, a primeira é a eletroestimulação, o voluntário é o do meio e o da esquerda ali é os 2 juntos. Então eu tenho maior recrutamento de fibra muscular. Se eu tenho maior recrutamento, eu tenho maior gasto calórico. Tá? Então, assim, é bem simples o que a gente precisa entender aqui. Tá? Isso tanto para eletro quanto para a parte normal. E aqui, ó, como que eu posso fazer isso com a eletroestimulação? Aqui eu coloquei um protocolo, tá? Que assim, vocês podem trabalhar em cima dele, vocês podem variar ele, né? Então aqui a gente sempre trabalha entre 30 e 50 Hz para a gente poder trabalhar com as fibras do tipo 1, tipo 2A e tipo 2B em cima disso, e não ficar um treino tão intenso, às vezes para a pessoa que está começando. Né? O tempo on da contração a gente tem lá entre 30 e 45 segundos, tá? Justamente para tentar aumentar um pouco mais do batimento cardíaco, do metabolismo, e o tempo off entre 15 a 20 de descanso. E eu botei aqui o importante, um descanso ativo. Né? Então, assim, nos 15 a 20 segundos no tempo off, você está lá fazendo uma corrida no lugar, você está lá fazendo uma caminhada, tá? Você está trabalhando outras partes, principalmente na parte cardio. Com isso aqui, a gente consegue fazer e chegar no nosso objetivo. Tá? Principalmente aqui, ó, tempo on e tempo off, eu não assisti todas as palestras aqui, mas acredito que um dos Alex falou que o que é importante? Sempre o tempo on, o dobro do tempo off. Tá? Então, assim, se eu estou em 30 segundos, eu vou usar 15. Se eu estou em 45, vou usar 22 mais ou menos, botei 20. Tá? Mas a gente vai trabalhar nessa parte. Tanto no tempo on, o dobro do tempo off. Tranquilo aqui? Ficou bem clarinho aqui para vocês, tá? Então, ó, vamos para o próximo. Aqui, ó, os benefícios. Tá? Eu acho que isso aqui, todo lugar que vocês vão, eles falam um pouquinho disso. Né? Então, assim, a gente tem a economia de tempo, a gente tem um ganho de massa muscular, a gente tem definição de tônus, correção postural. Então, tem muita gente que tem a postura, não uma postura boa por falta de força, né? Na grande maioria das vezes. Então, se a gente consegue equilibrar essa musculatura, a gente vai melhorar a postura, a gente vai aliviar as articulações, né? Vai diminuir o impacto nas articulações, porque a gente não tem um peso de sobrecarga, ou a gente pode ter um peso menor, no caso que se você for levar o seu aluno para a musculação, por exemplo, tá? E a gente tem um reequilíbrio muscular, que é o mais importante. Tá bom? Vamos para o próximo agora aqui, ó. Condicionamento físico, tá? A gente também precisa entender básico o que é o condicionamento físico, tá? Então aqui eu coloquei uma coisa básica por definição, tá? Significa o estado de saúde física de uma pessoa, capacidade de realizar atividades físicas, seja ela diária, esportes, tá? Então, assim, se você faz atividades físicas, você tem o seu condicionamento. Cada um aqui tem um nível de condicionamento físico, né? Que às vezes é mais avançado, às vezes é mais iniciante, mas é o condicionamento físico daquela pessoa. É isso que às vezes os profissionais não entendem, ou querem prescrever treino, né? Eles querem chegar lá, a pessoa chegou, eu vou postar aqui um agachamento, eu vou colocar um burpee, eu vou colocar uma remada, mas esqueceu que essa pessoa é sedentária. Mas ele está pensando nele próprio, que ele consegue fazer aqueles exercícios, que ele consegue fazer aquele treino, mas no condicionamento físico dele. É o que eu sempre falo, ele não tem que pensar no que ele consegue fazer. Às vezes,
subir aqui no palco, é fácil para mim, subo esse degrau. Mas se eu pegar uma senhora de 80, 90 anos, será que ela vai conseguir subir aqui? Não é tão fácil para ela. O condicionamento físico dela é diferente. Então é isso que a gente precisa entender quando a gente for prescrever exercício no condicionamento físico. Tem que se colocar no lugar e falar assim, é isso que eu preciso? É isso que essa pessoa precisa naquele determinado momento? Né? Não tem o certo e errado, eu falo, de exercício. Tem o certo e errado para aquele determinado momento. Tudo bem? Aqui, ó. Como que eu vou aumentar o condicionamento físico através da eletroestimulação? Isso eu falo sempre, eu sempre falei isso. A eletroestimulação é apenas um complemento e não substitui a atividade física. Né? Eu já conversei com algumas pessoas aqui no corredor desde que eu cheguei, que a gente tem que usar a nossa máquina a nosso favor. Então, assim, eu tenho ela, né, como uma aliada. Eu vou potencializar esse ganho em menor tempo, ou até mesmo, você pode até tentar fazer no mesmo tempo, mas eu tenho que o quê? Usar ela ao meu benefício. Então, eu vou colocar ela para potencializar os ganhos. Não significa que o meu atleta que treina 6 vezes na semana, ele vai treinar 6 vezes na semana com eletro. Não, ele vai treinar 2 vezes com eletro, 3 vezes com eletro, talvez 4. Mas os outros treinos são tão importantes quanto para ele conseguir o resultado com o eletro. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Né? Ah, só eletro funciona? Não. Só ela vai funcionar por um determinado momento. Você vai pegar uma pessoa que nunca fez nada, um sedentário. Qualquer coisa que você fizer com ela, ela vai melhorar. Se eu trouxer ela aqui e fazer ela andar até o final dessa sala e voltar para cá 10 vezes, por exemplo, durante 10 dias, ela melhorou o condicionamento físico dela. E aí eu tenho que ir. E depois? Se eu fizer isso de novo, 10 dias ela vai melhorar tanto quanto? Não. Aí eu preciso das ferramentas. Aí que entra a eletroestimulação, para me ajudar a conseguir esses resultados. E aí, aqui, como que a gente faz isso? Tá, eu coloquei também aqui um pouquinho mais. A frequência a gente mexe um pouquinho para trabalhar mais próximos das fibras do tipo 2B. Tá? Aqui a gente diminui um pouquinho o tempo, tanto o tempo on como o tempo off, para justamente conseguir trabalhar um pouquinho mais de intensidade do treino, fazer com que ela tenha um descanso, aqui no caso, um descanso passivo, então ela vai fazer o exercício, ela vai conseguir recuperar para a próxima série, tá? E a gente vai trabalhando em cima desse condicionamento físico. O que vocês vão fazer dentro desse tempo aqui, depende do aluno. Ah, meu aluno é de corrida. Tudo bem. Então, eu vou fazer treinos, exercícios que vão melhorar a corrida dele. Fazer um agachamento, vou fazer um afundo, vou fazer uma puxada. Aí, aqui, em relação a como você vai montar o treino, é a vontade de vocês. Vocês aprenderam, tanto os educadores físicos aqui quanto os físicos, principalmente os educadores físicos na faculdade, como que vocês montam o treino? Como que vocês vão trazer da melhor maneira possível a seleção de exercícios? Ah, eu vou começar com músculo grande, eu vou começar com músculo pequeno, eu vou começar com exercício multiarticular, monoarticular. Isso que eu tenho que pensar. Aqui, como eu disse, é uma ferramenta. Então, através disso aqui, eu vou conseguir chegar no resultado final. Tudo bem? Vou passar aqui um pouquinho mais. E agora? Agora é um problema, né? Sempre a hipertrofia, a gente tem muita coisa que a gente pode falar sobre a hipertrofia, tá? Principalmente na força. Tá? Então aqui eu coloquei um pouquinho da definição de força, que é a quantidade máxima de força que um músculo gera durante um determinado período de tempo. Tá? O que a gente já sabe hoje é que para a gente ter hipertrofia, a gente precisa de tempo de tensão. Né? Então assim, se a gente tem maior tempo de tensão, consequentemente a gente vai ter maior ganho de hipertrofia. Tá? Ah, mas aí a gente pode falar dos descansos que tem na literatura. Ah, tem que descansar 45 segundos, a gente tem que descansar 1 minuto, até 1 minuto e meio. Né? Tá, mas a gente tem esse tempo todo aqui na eletroestimulação? Não tem. Se o seu aluno está te contratando para trabalhar 20 minutos, 25 minutos que seja, como é que você vai descansar 1 minuto e meio com ele? Mais da metade da aula você está em descanso.
e eu não vou ter hipertrofia? Eu vou ter hipertrofia. O que vai acontecer é o quê? Eu posso diminuir o tempo, ou diminuir a carga, não o tempo. Se você for para a academia normal, você vai começar lá um supino, por exemplo, com 50 quilos. Fiz a primeira série com 50 quilos. Se eu não descansar o necessário para as fibras voltarem, TPCP voltar, aquela coisa toda, em 1 minuto e meio, será que eu vou conseguir fazer as mesmas 10 repetições com 50 quilos? Não. Mas eu posso fazer 10 repetições com 30. E aí eu vou descansar menos e vou fazer mais 10 repetições com 20. Eu não vou ter hipertrofia? Vou ter. Mas as pessoas acham que quanto maior a carga, maior a hipertrofia. E não é isso. Tá? Então aqui, ó, o que a gente vai ter de adaptações neurais ao treinamento de força? Isso é importante. Isso não acontece só na eletroestimulação. A gente tem aumento do recrutamento de unidades motoras, tá? Através do treinamento. Quanto mais a gente treina, maior o aumento das unidades motoras. A gente tem aumento na frequência de disparos neurais. Obviamente que quando a gente está com a eletro, a gente tem isso aqui aumentado, maior ainda, porque eu estou gerando um impulso na determinada musculatura. A gente tem alterações morfológicas. A gente tem aumento dos sincronismos da unidade motora. Isso é importantíssimo também. E a gente pode pensar no quê? Isso acontece muito com o aluno iniciante. Tá? Na eletro acontece um pouco menos, mas na musculação vocês conseguem perceber mais. Se o aluno iniciante nunca fez nada, chegou lá, você passou um exercício para ele, ele vai fazer rosca direta aqui. Ó. Ele está aqui com 5 quilos. Na semana seguinte, ele está com 6. Na outra semana, ele está com 8. Aí fala, nossa, como é que meu músculo não cresceu? Não ganhou hipertrofia ainda. A gente aumentou o quê? O sincronismo na unidade motora. Tanto que depois de 10, 12 semanas, ele não consegue mais aumentar tanto. Por quê? Aí ele precisa de hipertrofia. E aí ele precisa de tempo de treinamento para chegar lá. Obviamente, quando a gente está na eletroestimulação, a gente consegue potencializar esse ganho através do estímulo extracorporal. Tá? E a inibição de coativação de agonistas e antagonistas. Isso acontece muito na eletroestimulação, porque eu consigo ativar quadríceps posterior de coxa ao mesmo tempo no nosso colete. Eu consigo ativar o peitoral e as costas. Não consigo ao mesmo tempo? Então, se eu estou fazendo um supino, eu vou ativar um pouco mais o peitoral e um pouco menos as costas. Mas eu tenho uma coativação automática. Né? Porque às vezes a pessoa na musculação ela não consegue ter essa coativação. Ela vai fazer um supino, só que ela não está contraindo as costas, ela esqueceu das costas. Então, isso ajuda muito na eletroestimulação. Tá? E aqui é a hipertrofia e a eletroestimulação. O que a gente está falando até agora? Que o aumento da intensidade do treino, eu vou aumentar dos miliamperes. Tá? Eu estou falando em miliamperes aqui, acredito que todos vocês têm a máquina da UNS Pro, pelo menos, ou trabalham com 2 máquinas. Né? Porque nem todas têm essa nomenclatura. Mas eu quero aumentar a intensidade do treino, eu aumento o quê? O miliamperes, que é como se fosse a carga de treino da musculação. Então, eu estou com 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, essa é a carga externa. Mas a carga do colete, durante a eletroestimulação, eu tenho o quê? Os miliamperes. Aqui eu vou escolher o tipo de fibra que eu quero trabalhar. Como que eu vou escolher o tipo de fibra que eu quero trabalhar? Através da frequência. Se eu quero fibra do tipo 1, se eu quero fibra do tipo 2A, se eu quero fibra do tipo 2B. Tá? Não significa que na hipertrofia eu posso não trabalhar as fibras do tipo 1, por exemplo. Eu posso fazer um treino de hipertrofia para potencializar as fibras do tipo 1. Na semana seguinte, eu quero fazer mais a fibra do tipo 2B e vou variando. A eletroestimulação me deixa fazer isso. Tá? E aí o controle exato de repetições de descanso. Como que eu digo assim, o controle exato, às vezes vocês estão me perguntando. Estou na musculação, vou dar um exemplo aqui. Fiz o supino, lá, as 10 repetições. Mas você não contou quanto tempo você fez as 10 repetições. Você só fez as 10 repetições. E aí você fala, eu vou descansar 1 minuto. Só que aí você pega o celular, você conversa com o amiguinho do lado, e 1 minuto virou 2. Aqui, eu coloco o tempo on, que eu vou fazer X repetições no tempo on, e o tempo off, que eu vou fazer X off de descanso. Então não tem como ele falar assim, não deu para fazer. A máquina vai ligar.
Você não vai falar assim, não, vou dar uma pausa aqui, espera um pouquinho que você vai pegar o celular. Não dá tempo. Então, eu consigo ter uma exatidão maior aqui. Tá? E assim, como que a gente faz isso? Né? Óbvio que eu coloquei aqui a questão da frequência de 55 a 75 Hz, priorizando as fibras do tipo 2B, que a gente sabe. E quanto mais fibras do tipo 2B a gente consegue ativar, maior o nosso ganho de força e hipertrofia. Tá? O tempo aqui eu coloquei mais ou menos os 25 segundos. Tá? Por quê? Porque isso leva-se mais ou menos para você fazer 12 repetições. 10, 12 repetições. Se você fizer num movimento constante, num movimento adequado, não aquela movimentação rápida, mas se você fizer concentrado o movimento, você vai levar aproximadamente isso. E aí, aquilo que eu falei lá atrás, do tempo off, e o tempo on 1C, o tempo on ser o dobro do tempo off, eu vou botar 12. Nada impede de eu botar um 15 aqui também, dependendo do meu cliente, ou quanto está intenso para ele. Tá? Mas eu sempre tenho que pensar em cima disso. E aqui, mais uma vez, o descanso é o descanso passivo. Ele precisa desses 12 segundos de descanso. Obviamente, ele sempre vai falar que é pouco. Nossa, você está roubando desse descanso aí, passa muito rápido. Porque 12 segundos realmente passa muito rápido. Às vezes, eu falando aqui, os 12 segundos não são tão rápidos, mas a hora que você precisa de um descanso, ei, meu amigo, você fala assim, nossa senhora, foi só 2 segundos, eu não tenho que fazer outra. Então, a gente consegue, assim, potencializar o nosso ganho. Tudo bem? Eu sei que o Xavi falou para não fazer perguntas, mas se alguém quiser aí, pode ir, como é que chama? Aproveitar que ele não está aqui, a gente fala. Tá? Então, aqui, ó, agora eu posso abrir um pouco para perguntas, deixei meu contato aqui, tá? Tanto o telefone, o Instagram, Facebook, eu fico à disposição de vocês e, ó, se vocês quiserem fazer, a gente ainda tem uns 10 minutinhos aí para a gente poder bater um papo e entender melhor o que eu posso ajudar vocês. Você viu que, assim, nada de muito aqui eu falei, fui bem mais prático do que técnico, tá bom? Pode falar. Você precisa do microfone? Não? Você está dizendo em relação ao tempo de treino ou frequência? Tá. Tá, então assim, ó, a gente precisa sempre pensar aqui, essa é uma excelente pergunta. Sempre que a pessoa chegar para você para trabalhar com eletroestimulação, você vai pensar o quê? Que ela é, para eletroestimulação, ela é iniciante. O pessoal que já fez treinamento comigo, que já sabe o que eu vou responder. Entendeu? Ela é iniciante. Pode ser um atleta olímpico, como pode ser a senhorinha de 90 anos. Para eletroestimulação, ela é iniciante. Então, o que eu sempre sugiro para fazer essa transição, a gente começa com um trabalho de fibras do tipo 1, para ficar menos dolorida. Né? Eu não sou aquele tipo de professor, a gente estava até conversando lá fora agora. Eu nunca vou dar o primeiro treino para a pessoa e ela vai ficar doída. Nunca vou fazer isso. Tá? Porque eu não acho que é isso que a eletroestimulação vai trazer, como fazem em alguns lugares. Eu posso dar o primeiro treino para ela, ela vai voltar e vai falar assim, nossa, essa máquina aqui não senti nada, não serve de nada. Eu falei, não tem problema. Então agora, já que eu sei que você não ficou tão doída, eu vou te dar um treino de verdade. Aí ela vai ficar doída. Porque não é porque ela ficou doída, as pessoas entendem, eu fiquei dolorido. Significa que eu tenho um resultado melhor? Não. Então, voltando à resposta exata, assim, a gente começa com frequências baixas de fibras do tipo 1, né? Então, a gente coloca lá 30, 35 Hz. Tá? Eu trabalho num tempo on muito menor proporcionalmente ao tempo off, então colocaria lá um 12, 15 segundos de tempo on por 10 de descanso, justamente para ela poder entender e o corpo dela saber que o estímulo é novo, eu não sei. E aí sim, depois de 2, 3, no máximo 4 aulas, a gente vai subindo tanto as frequências para eu chegar nas fibras do tipo 2B, que é o que a gente mais precisa quando a gente fica mais velho e a gente perde. E aí eu vou diminuindo, aí eu vou trabalhando igual eu trabalho na musculação normal. Eu vou aumentando de um lado, diminuindo do outro e vou fazendo, como é que chama? Aquele ajuste. Beleza?
Quem mais? Pode falar. Isso é ótimo. Assim, eu brinco assim, não são todos os profissionais que conseguem fazer isso na máquina em 20 minutos. Mas o ideal é, comecei com frequência baixa, tanto que eu não sei se vocês fizeram o curso online aqui da Uns Pro, vocês pegaram o quebra-cabeça, alguma coisa que a gente montou, mas a gente coloca isso, que você coloca a frequência baixa, no meio você sobe um pouquinho, aí você tem treinamento de força, hipertrofia, e aí depois você desce um pouco no final. Dá para fazer isso? Dá. A Uns Pro, o sistema da Uns Pro permite que faça isso. Tá? Eu, particularmente, adoro fazer isso, porque é onde eu vou ter mais resultado. Mas nem todos os profissionais têm o conhecimento e a capacidade de conseguir fazer isso em pouco tempo, porque você tem que pensar que quando você vai mudar a frequência, tem duas coisas que acontecem no sistema. Você mudou a frequência, automaticamente caiu a intensidade, né? E você tem que mudar ela enquanto o seu cliente está fazendo. Então, você está saindo de uma tela, mudou, voltou, caiu a porcentagem, você tem que lembrar que estava para subir de volta. Então, assim, é um trabalho? É, mas assim, é maravilhoso. É isso aí. Tá? Alguém mais? A carga externa, você está falando, como se eu estivesse na musculação, é isso? Não, a gente consegue. Tudo que a gente associar a mais, por exemplo, eu já tive cliente que a gente foi para a academia, dava aula lá na companhia atlética, na musculação, ele botava o colete e a gente ia para as máquinas fazer. Eu posso potencializar? Posso, porque eu vou ter uma carga externa grande, eu vou ter a carga da roupa, e aí eu vou ajustar isso. Obviamente, se eu tenho um cliente que vai treinar um dia sem a musculação, sem o colete e outro dia com o colete, eu preciso entender o que ele fez no dia anterior para dar prioridade no dia posterior. Então, ele vai treinar com você segunda-feira, vamos supor que é o peito e tríceps, que é o dia mundial do peito e tríceps na segunda-feira. E aí, na terça, ele vai com você no colete, e aí você vai falar o quê? Eu não vou fazer peito e tríceps que ele fez ontem, mas eu posso fazer costas, bíceps, perna, não tem problema. Associado na própria máquina mesmo. Óbvio que, proporcionalmente, o peso que ele vai levantar na máquina vai ser muito menor do que se ele tivesse sem colete. Mas se você tiver essa possibilidade, os seus ganhos vão ser muito, muito maiores. Tá bom? Alguém? Pode falar. Aí a gente pode pensar em alças musculares. Eu não sei se você conhece esse termo de alças musculares. Já ouviu falar? Não. Então, assim, a gente sabe que toda vez que a gente faz uma empurrada ou uma puxada, os nossos deltoides, eles são ativados. Então, não seja porque eu não tenho um eletrodo específico no deltoide, que eles não está sendo ativado. Que é a mesma coisa que eu falo sobre a panturrilha. Tem muita gente que fala, mas eu não trabalho panturrilha. Ué, o estímulo exatamente na panturrilha eu não tenho. Mas a hora que eu estou fazendo o agachamento, ele vai chegar. Então a gente não vai ter esse desequilíbrio muscular efetivo. Não, mas assim, não, em relação ao deltoide não vai ter problema. Olha, eu vou te falar, eu conheço muito colete. Já vi todas as marcas, tanto do Brasil, que hoje acho que são 5 ou 6 aqui, quanto na Europa, que já são mais de 30, e na China, eu vou te falar que é incontável a quantidade de marca que tem na China. Hein? Eu nunca vi nenhum colete com eletrodo específico no deltoide. O que eu vi foi que as pessoas podem colocar um eletrodo, mas a máquina, ela não foi projetada para o eletrodo estar lá. Bom, beleza? Alguém mais? Tranquilo? Eu acho que eu cheguei no meu tempo, é isso? Hein? Então tá bom, pessoal. Obrigado, tá? Eu estou à disposição de vocês, se vocês querem conversar comigo, aqui. Obrigado mesmo.